Olá, tudo bem? Por aqui, professor Kelch, né? Orgulhosamente, vamos dizendo, e vamos trabalhando uma aula de legislação de trânsito, né? Para o concurso da Guarda Municipal de Bagé. É um tópico novo que vem nos conhecimentos específicos, né? A Guarda Municipal de Bagé, ela atua na fiscalização do trânsito, né, conforme o artigo 5º da Lei 13.022/2014, combinado também com o artigo 5º da nossa Lei Municipal, a 5875 de 2018, ok? Trânsito é uma disciplina sem complexidade, mas é uma disciplina que te exige atenção. É uma disciplina que te detalha, né, em que tu deves fazer as coisas como elas estão na lei. Não existe outra hipótese, não existe necessidade e alguns detalhes, né, que em outras disciplinas são necessários. No que tange às placas de sinalização, eu recomendo que tu faças, né, o estudo daquelas principais, as mesmas que tu utilizou para a tua CNH, ok? Nós vamos trabalhar hoje nesta aula, que é aberta, né, de trânsito, as disposições preliminares, né, e o Sistema Nacional de Trânsito ali conforme o CTB. E posterior nós vamos resolver questões em uma próxima aula a respeito deste assunto, para que vocês peguem o norte, né, de como a Banca Fundatec poderá cobrar no concurso da Guarda Municipal de Bagé, né? É tranquilo, entendam principalmente que a Guarda Municipal de Bagé tem uma essência que eu sempre falo, que eu tenho muito carinho em falar por isso. A essência de patrulheira, de protetora e amiga da nossa comunidade, né? É uma guarda relativamente nova, uma guarda com hoje, daqui 2 dias fazendo 8 meses de funcionamento, né? Uma guarda com um índice de atendimento de ocorrências gigantesco, o índice de atendimento técnico da guarda também, o índice de aceitação de 98% da comunidade bagense, né? Uma guarda muito bem formada, uma guarda em que existe uma dedicação por parte dos nossos guardas municipais, né? E que com isso, né, reflete naquilo que é o produto oferecido para a comunidade de Bagé, que é a segurança pública cidadã, aquela segurança pública orientada à prevenção, né? E principalmente a proteção primária dos nossos munícipes, né? Algo muito interessante e que certamente também vocês vão vendo as necessidades evolutivas institucionais em que Bagé, em um curto espaço de tempo, chegou num patamar de crescimento gigantesco, né? Mas, sem mais delongas, vamos iniciando a nossa aula. De início, né, nós vamos trabalhando as disposições preliminares do Código de Trânsito, que nós encontramos no artigo 1º ao 4º do dispositivo, que nós temos o seguinte item, né? Que o trânsito de qualquer natureza das vias terrestres, né, de onde? Do território nacional. Vou colocar uma outra cor na minha caneta aqui. E vamos melhorando a grossura da caneta aqui, que fica melhor, né? Ok? Vamos lá, aqui só vou usar a borrachinha. Olha aí. Gurizada, se viesse informática no concurso da Guarda de Bagé, vocês já iam estudando comigo, ó. Do território nacional, né, abertas à circulação, né, rege-se por este código, que é o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que é a Lei 9503, tá bom? Então, nós temos que, daqui, nós temos alguns conceitos básicos, né, que nós depreendemos ali do artigo 1º do Código referido. Territorialidade, o local de aplicação do CTB é o território nacional, República Federativa do Brasil, né? Trânsito de qualquer natureza. O CTB abrange todos os tipos de circulação nas vias. Todos os tipos de circulação nas vias. Sejam de pessoas, veículos ou animais, tá? Vias abertas à circulação. Lembrem-se que vias abertas à circulação, né? Nós temos inclusive vias particulares, interiores de condomínios, estacionamentos de mercados, né? Então, essas também são vias abertas à circulação. O que são abertas à circulação? Vias abertas ao trânsito de público, tá? Seguindo, né? O que é o conceito de trânsito que nós depreendemos também daqui? É a utilização das vias por pessoas, veículos ou animais, né? Essa utilização isolada ou em grupo, né,
conduzidos ou não. Para quê? Para fins de circulação, tá? Parada, estacionamento e operação de carga e descarga, né? Aqui o conceito de circulação ele foi alterado pela Lei 14.229, tem muito material desatualizado aí, né, que o pessoal não sabe, né, e não prepara com qualidade, não tem aquele carinho pelo aluno, né? Pela Lei 14.229, que é o movimento de pessoas, animais ou veículos, né, sejam eles em deslocamento, conduzidos ou não em vias abertas, públicas ou privadas, né, abertas ao público e de uso coletivo. Outro conceito aqui do CTB, né, é o conceito de parada, que é o que é a parada? Imobilização do veículo, né, por tempo e finalidade estritamente necessária para quê? Para o embarque ou desembarque de passageiros, né? Já o estacionamento, né, é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque, né? Conceito também de carga e descarga, né? Para quê? É a imobilização do veículo para o carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma designada pelo órgão executivo de trânsito. Por exemplo, órgão executivo de trânsito em Bagé é a Secretaria de Segurança e Mobilidade, tá? E essa é a situação que nós temos que ir trabalhando, tá, meus queridos? Vamos indo. Também ali nós temos outro conceito de trânsito, né? Que é a outra consideração do que é o trânsito, né? Que é a utilização das vias por pessoas, que também é o mesmo conceito de trânsito, né? Veículos e animais, né? Isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para quê? Para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Queridos, trânsito em condições seguras, ali conforme o parágrafo 2º do artigo 1º do CTB, é um direito de todos, tá? E também ele é dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, né? A estes, né, quais são os órgãos ali que nós vamos ver na sequência, né? Cabendo que, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito do trânsito seguro. Olha só. Direito do trânsito seguro, né? Aqui eu faço um gancho lá no artigo 144, parágrafo 10 da Constituição Federal, que trata sobre segurança viária, né? Parágrafo 3º do artigo 1º. Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, né, no âmbito das suas respectivas competências, objetivamente. Aqui a Fundatec colocaria subjetivamente, né? Por que ele responde de maneira objetiva? Por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro. Ação, omissão ou erro. Em que? Na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam, né, o exercício do direito do trânsito seguro. Tá? Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT darão prioridade em suas ações, né, a defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e meio ambiente. Vamos fazer um esqueminha aqui. Só um espacinho aqui, vamos lá. Deixa só o tio Kelch aqui melhorar a canetinha. Feito. Vamos lá então. Tripé do trânsito. Vou fazer aqui que fica melhor. Tá? Tripé do trânsito. Tripé do trânsito, também chamado, né, de princípios basilares, né, da segurança no trânsito do Brasil, ele é composto por 3 itens. A engenharia, tá? Depois nós temos a educação e o esforço
legal. São também chamados aqui, né, de 3 Es: engenharia, educação e esforço legal, né? Ou também tem nome do trânsito. São itens importantes em que nós temos como base, né, no nosso Código de Trânsito. Isso facilita, né, as coisas, e elas se organizam da melhor coisa possível, da melhor forma possível, né? Aqui no parágrafo 2º nós encontramos ali o conceito das vias. São vias terrestres, urbanas e rurais. O quê? As ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, passagens, estradas e as rodovias, tá? Que terão, né, seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre eles, né? De acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, né? Então nós temos que não podemos esquecer, né, de um detalhe que nós temos também para o efeito deste código, que são consideradas vias terrestres. Quem? As praias abertas à circulação pública, por exemplo, a Praia do Cassino, né? As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, né? E as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, né? Lembrando que também ali no artigo 7º-A do CTB traz que as áreas portuárias, né, elas também constituem como vias terrestres passíveis de fiscalização, né? Se for feito convênio para essa finalidade. Quem é que faz convênio? A Guarda Portuária, né? Artigo 3º. As disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, né, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas, tá? Lembrando que o CTB se aplica a qualquer veículo e ele é aplicável a todos que estejam transitando em território nacional. Por exemplo, os argentinos que vêm curtir a Praia do Cassino, tá? Vamos adiante. Os conceitos e definições, né, estabelecidos para efeitos desse código, eles têm constância, né, e são encontrados ali no anexo 1. Aqui, queridos, ali alguns conceitos pertinentes que eu acho, né, que são os conceitos de agente da autoridade de trânsito, né? Os guardas municipais são agentes da autoridade de trânsito, os policiais militares são agentes da autoridade de trânsito, os agentes de trânsito, né, são agentes da autoridade de trânsito, tá? Então nós temos que lembrar que o agente da autoridade de trânsito é o policial militar, é o agente de trânsito, é o guarda municipal. Porque eles atuam no quê? Na fiscalização, no controle e na operação de trânsito, no patrulhamento, né? E são o quê? Competentes para a lavratura do auto de infração. Lembrando que os agentes da autoridade de trânsito não lavram multa. Eles fazem autos de infração de trânsito que a posteriori são avaliados pela autoridade de trânsito, né? E são homologados e transformados na penalidade de multa ou não. Tá? Vamos adiante, então. Ali, isso aí, esse conceito também nós encontramos no artigo 25A do CTB. Agente de trânsito, né, é aquele servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidades executivas de trânsito rodoviário, com quais atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e transporte. Tá? Por exemplo, os agentes de fiscalização de trânsito e transporte de Bagé, que inclusive na data de hoje, 9 de fevereiro, estão completando 20 anos de serviço. Azulzinhos. Tá? O que é fiscalização? É o ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito, como por meio do poder de polícia administrativa de trânsito, né, no âmbito de sua circunscrição. Lembrando que guarda municipal, agente de trânsito, policial militar, policial rodoviário federal, policial federal, não possui jurisdição. O que é jurisdição? Jurisdição é a aplicação do direito e quem possui isso é somente o juiz, tá? Policiais e agentes de trânsito não possuem. Eles possuem circunscrição, tá?
exemplo, a circunscrição da Polícia Rodoviária Estadual são as rodovias estaduais. Tá? O que é licenciamento? É um procedimento anual e se refere a obrigações do proprietário do veículo comprovados por meio de documento específico, né? Operação de trânsito, ali é mais uma leitura para vocês. Patrulhamento ostensivo realizado pela PRF. Patrulhamento rodoviário, né? É a função exercida por quem? Pelos agentes de trânsito, os órgãos e entidades executivos ali, né? Já o policiamento ostensivo, vocês não podem esquecer que a titularidade do policiamento ostensivo é das polícias militares, nos termos do decreto 667, tá? Vamos adiante. Policiamento ostensivo de trânsito, função exercida pelas polícias militares com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública, né? E de garantir as normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando sinistros, ok? Sinistro de trânsito. Queridos, hoje nós não temos mais aquela nomenclatura acidente de trânsito, e sim sinistro de trânsito, né? Em decorrência, por quê? Porque ele tem essa relação e a NBR, que são as normas brasileiras de regulamentação, traz e modificou esse conceito de acidente para sinistro, tá? Via é a superfície onde transitam veículos. Espera aí que voltou lá em cima, que o meu cursor estava lá. Via, né? Só um minutinho, crianças. Aí, via. Superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central, né? Já a via de trânsito rápido é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível, tá? Via arterial é aquela caracterizada por interseções em nível. Quem tem CNH sabe que isso aqui é de praxe nas aulas ali, né? Com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade. Via coletora é aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito, né? Que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o quê? O trânsito dentro das regiões da cidade. Via local é aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas. Por exemplo, a Avenida Tupi Silveira aqui em Bagé. Via rural, né? Estradas e rodovias. Por exemplo, o corredor do Passo da Igrejinha, tá? Ou corredor da Igrejinha, melhor dizendo. Via urbana, né? São as ruas, são as avenidas, as vielas ou caminhos similares, né? Abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão, né? Vias e áreas de pedestres, né? São as vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres. Queridos, entramos aqui num tópico mais incidente, né? Que é o Sistema Nacional de Trânsito, em que aqui também nós temos os objetivos e probabilidades e questões. Em trabalhando da maneira correta, nós vamos dominando o assunto, né? O que é o Sistema Nacional de Trânsito? Deixa eu só usar a marca-texto aqui da minha canetinha. Sistema Nacional de Trânsito. Ele é um conjunto, né, de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E ele tem a finalidade, o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, tá? Policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e recursos e aplicação de penalidades. Objetivos básicos do SNT, né? O primeiro deles é estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Para quê? Para que haja segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental e educação para o trânsito, né? E fiscalizar seu cumprimento. Também, né, fixar mediante normas e procedimentos a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Para quê? Para a execução das atividades de trânsito, tá?
Só um pouquinho que a minha canetinha saiu de novo aqui. Aí. Tá? Voltando para a canetinha. Também vai fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Vai estabelecer também, né, a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades. Para quê? Para facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Aqui, anjinhos, eu coloquei o seguinte item: não confundir a prioridade, né, do Sistema Nacional de Trânsito, artigo 1º, parágrafo 5º do CTB, com os objetivos básicos, né, que é o artigo 6º do CTB. Então, a composição e competência do SNT. Vamos a ele. Quem é o órgão máximo normativo e consultivo? O CONTRAN, né? Ele é o coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Depois nós temos os Conselhos Estaduais de Trânsito, né, o CETRAN, e o CONTRANDIF, que é do Distrito Federal, que são o quê? Órgãos consultivos, aqueles órgãos que opinam, né, e coordenam, tá? Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A PRF, as PMs dos Estados do Distrito Federal e as JARES, né? Que são as juntas administrativas de recursos de infrações. Queridos, lembrando que o município não possui órgão normativo, coordenador e consultivo, né? E lembrando que esse órgão para a União, tá, é o CONTRAN, para os estados e o Distrito Federal é o CETRAN e o CONTRANDIF, tá? Parágrafo 7º é uma leitura, parágrafo 1º do artigo 7º-A também. Artigo 8º, os estados, o Distrito Federal, os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito, executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações, tá? O presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência, né, responsável pela coordenação. Aqui eles vão trocar pelo secretário nacional de segurança, pelo governador do estado, mas não, é o presidente da República, né? E ele designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do SNT, ao qual estará vinculado ao CONTRAN e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, o CONTRAN ele é vinculado ao órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. A SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo de trânsito da União, né? É o antigo DENATRAN, ok? Lembre-se que para a prova deve vir SENATRAN. E quem está estudando com material desatualizado vai encontrar também DENATRAN, mas não. SENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União e é subordinado ao coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Aqui, queridos, eu vou deixar essa leitura sobre o que é o CONTRAN, que ele tem sede no Distrito Federal e ele é responsável pelas seguintes áreas de competência. Aqui é mais uma leitura para vocês. Deixei só os que estão vigentes, não deem bola para a numeração ali, ok? Só arrumar um enterzinho aqui. Então, quem é que preside o CONTRAN? Ele será presidido pelo ministro de Estado, ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União, tá? Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN, tá? Então, lembrando que também o quórum, ou seja, a votação, o quórum de votação e aprovação no CONTRAN é de maioria absoluta, tá? As competências do CONTRAN, nós encontramos no artigo 12. Então, vocês têm que fazer o link e lembrar que o CONTRAN age em âmbito nacional, de Rio Branco, no Acre, a Aceguá, tá? Então, vamos adiante. Vamos indo ali. Vou deixar mais uma leitura. Então, o CONTRAN consolida dois objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, que são, né, o estabelecimento das diretrizes do Sistema Nacional de Trânsito
e a coordenação dos órgãos do SNT, objetivando a integração de suas atividades, tá? Então, lembra que a Lei 14.071 de 2020 retirou a competência do CONTRAN julgar recursos em segunda instância, tá? Os conflitos de competência relativas aos municípios são de atribuição do CETRAN, mas, né, não podemos esquecer que o CONTRAN poderá avocar, ou seja, trazer para si, né, a resolução desses conflitos também, ok? Vamos adiante. O CONTRAN não é o órgão máximo do SNT e ele é vinculado ao coordenador máximo. Então, lembrando que o CONTRAN não é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, e sim vinculado ao coordenador máximo, né? O que serão as câmaras temáticas? São órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, tá? Vamos adiante. Aqui eu vou deixar mais uma leitura para vocês. Aqui as competências do CETRAN e do CONTRANDIF, ali, que são o que? Órgãos normativos, consultivos e coordenadores dos estados e do Distrito Federal, ok? Então vou deixar também aqui mais adiante para vocês. Ali, competência das JARES. O que elas fazem? As JARES, elas julgam os recursos interpostos pelos infratores, tá? Quem é o órgão máximo executivo de trânsito da União é a Senatran, e ela é subordinada ao coordenador máximo, né, do Sistema Nacional de Trânsito. E lembrando que o órgão máximo executivo de trânsito tem a finalidade de cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN no âmbito de suas atribuições. Também, né, vai proceder o que? A supervisão, a coordenação, a correição dos órgãos delegados ao controle e a fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Ele também se articula com os outros órgãos, né, de trânsito, transporte e segurança pública, apura, previne e reprime a prática de atos sem propriedade contra a fé pública, tá? Referentes à segurança do trânsito, supervisiona, ele estabelece procedimentos, expede a permissão para dirigir a CNH, né? Lembrem-se que a expedição da CNH, da PPD e das documentações não é do DETRAN do Rio Grande do Sul, no caso aqui do nosso estado, e sim da Secretaria Nacional de Trânsito. Peguem a sua CNH que vocês vão ver que é exatamente o que eu estou falando. Porque senão, a minha CNH não valeria para dirigir no Paraná. Exemplo hipotético, tá? Então também, o Senatran, ele organiza e mantém o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, também do Renavan, ele organiza a Estatística Geral de Trânsito, tá? Vamos indo. Ele administra também um fundo de âmbito nacional, destinado ao quê? À segurança e educação de trânsito. Coordena a administração dos registros das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator. Queridos, quem faz todos esses ajustes é a Senatran e não o DETRAN, tá? Vamos indo, então. Competências da PRF, lembra que é no âmbito das rodovias e estradas federais, aqui eu vou deixar também mais para uma leitura de vocês. Tá, vamos lá então. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, tá? Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário, coletar dados e elaborar estudos sobre os sinistros de trânsito e suas causas, tá? Estabelecer em conjunto com os órgãos de policiamento sensível de trânsito, quais são eles? As PMs. Opa! Aqui a canetinha do tablet é só apertar o botãozinho e ele limpa. Aqui não. Ó, já pirateou a canetinha. As PMs, tá?
as respectivas diretrizes para o policiamento extensivo de trânsito. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades e advertência por escrito, tá? Os órgãos ali, que órgãos nós temos? Os órgãos e entidades executivos rodoviários, tá? Executar a fiscalização de trânsito, arrecadar valores provenientes de estado de remoção de veículos e objetos, né? Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotações de veículos, tá? Bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Fiscalizar o cumprimento da norma ali contida no artigo 95, que é a questão dos eventos e da autorização da autoridade de trânsito, tá? Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito, Programa Nacional de Trânsito. Promover e participar de projetos, programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, tá? Então, queridos, compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito, dos estados ou do Distrito Federal, que são quem? Os DETRANS, tá? Vou deixar mais uma leitura para vocês lerem, ok? Essas atribuições dos DETRANS vou deixar mais para uma leitura de vocês, ali, né? Lembrem-se que os DETRANS também executam a fiscalização de trânsito, inclusive no litoral. Tem as baladas seguras feitas pelo DETRAN, autuam e aplicam as medidas administrativas cabíveis pelas infrações neste código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, tá? Vamos indo, aqui é mais uma leitura de vocês. Só arrumar aqui um espacinho. Gosto dos materiais extremamente ajustados. Isso facilita o estudo, tá? Competência agora, que nos interessa, dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, né? Eles têm competência para um número restrito de infrações, né? No normal, depois existe um convênio municípios com a FAMURS e o DETRAN, em que os municípios também fazem outros tipos de infração, ok? Então, são as infrações que o CTBT traz, né? São as de estacionamento, parada e circulação, dimensão e lotação de veículos e excesso de peso. Essas competências para a fiscalização das vias privadas, nós falamos lá no início da nossa aula, é de quem? Do órgão do município. Mas, né, essas autuações são geralmente feitas com o uso de vagas reservadas e estacionamentos, em exemplo de idoso ou PCD. Então, lembra que porque o município possa realizar as competências do artigo 24, ele deve se integrar o Sistema Nacional de Trânsito por meio do órgão ou entidade executiva de trânsito ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, tá? Atribuições do município no trânsito. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Planejar, projetar, regulamentar e operar o quê? O trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento, seja ele temporário ou definitivo, da circulação, da segurança das áreas de proteção de ciclistas. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário, tá? Também fazer a coleta de dados estatísticos, estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia extensiva de trânsito, as PMs, tá? Diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, tá? Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público, né? E edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, né? E as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste código, tá? Vamos adiante, vamos indo. E, queridos, né? Eu vou trabalhar o artigo 25 com vocês agora, e que também nós temos que os órgãos e entidades executivos do SNT poderão, olha só, por que eu tinha falado ali do convênio de fiscalização de trânsito, poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste código, com vistas a maior eficiência e segurança dos usuários da via, né? E eles também poderão prestar serviço de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito, durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. E também quando não houver órgão ou entidade executivos de trânsito no respectivo município, né, o convênio
de que trata o caput deste artigo poderá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com o órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitindo inclusive o consórcio com outro ente federativo. Por exemplo, nos municípios que não têm agente de trânsito, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar faz. Municípios que não têm agente de trânsito, que não têm guardas municipais ali, tá? Vamos para as nossas atribuições, as observações, né? As PMs, né, na esfera do trânsito, possuem suas competências limitadas a quê? Aos convênios firmados com órgãos de trânsito que lhe permitem exercer tão somente, né, a tarefa de fiscalização de trânsito, ou seja, né, não aplicam as penalidades de trânsito. Quando a PM fiscaliza o trânsito mediante convênio, ela exerce o que? A função de agente da autoridade de trânsito e não a função da autoridade de trânsito. Mesma coisa dos GMs e os agentes de trânsito propriamente ditos. Lembrando que também não existe JARE nas PMs. O convênio firmado com a PM não exclui a competência originária do órgão de trânsito, exceto se o convênio assim disser, né? Ou seja, dois órgãos atuarão concomitantemente. É o exemplo de Bagé, o de Pelotas, que nós temos a Brigada Militar, a Guarda Municipal e os agentes de trânsito. Ok? A PRF não aplica a suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontuação. A PRF não vistoria veículos, não aplica cassação de habilitação, não expede autorização especial de trânsito. Tá? Lembrando também que órgão executivo de trânsito não é o mesmo que órgão rodoviário de trânsito. Tá? E, felizmente, chegamos ao final dessa nossa primeira aula. Posterior, gravarei outra aula de questões, né, para que vocês acompanhem e acessem o meu material com qualidade, tá bom? Muito obrigado e vamos adiante.